Ó, a origem do capitalismo. Eu terminei a última aula falando sobre isso, né? O capitalismo é um sistema socioeconômico, é um modo de organização, tanto social quanto política, econômica, de uma sociedade. E antes dele existia um outro sistema socioeconômico, que era o feudalismo. E ele se chama feudalismo porque, naquela época, onde existia o feudalismo, que era entre o século V e o século XV, durante 10 séculos, existia um sistema aí chamado feudalismo, que foi o que antecedeu, veio antes do capitalismo. E esse período é o período da Idade Média, vocês estudam em história, a Idade Média, né, que vai do século V ao século XV. Nesse momento, se chamava feudalismo, por quê? Porque a economia era baseada na propriedade agrária, nos feudos. Um feudo era uma propriedade agrária. E cada feudo tinha um dono, que era o senhor feudal. O dono do feudo era o senhor feudal. E existia outra classe de pessoas, que eram os servos. Eram pessoas que trabalhavam em troca de moradia no feudo, de alimentação, ter direito de plantar nenhuma parte ali do feudo, enfim. O servo, ele trabalhava, de certa forma, de graça ali, para sustentar o senhor feudal, a propriedade do senhor feudal, o feudo, mas ele ganhava em troca algumas coisinhas, né, que fazia com que ele ficasse ali. Ele não era exatamente um escravo em si, mas era uma coisa muito parecida com isso, certo? Não muda muita coisa, não. E, enfim, então, antes do capitalismo existia o feudalismo. No feudalismo, cada feudo, cada propriedade agrária, ela era mais ou menos autossuficiente, né? Era autossuficiente, mais ou menos não. Era autossuficiente. Como assim? Cada feudo existia a produção daquilo que eles necessitavam. Então, se as pessoas elas comiam arroz, feijão e trigo, fazer coisas com trigo, então cada feudo produzia isso aí, certo? Eles eram autossuficientes, os feudos eram autossuficientes. Mas lá nos séculos 11, 12, começou a ocorrer uma migração de pessoas dos feudos para as áreas urbanas, para atividades comerciais. Muitos camponeses, muitos servos passaram a fugir dos feudos para as áreas distantes dos feudos, para as áreas urbanas, né, que foram surgindo com o tempo. Por quê, professora? Muitos servos passaram a fugir por causa de condições precárias onde eles viviam, né, onde eles estavam, que eram nos feudos. Então, muitos servos passaram a fugir entre os séculos 11, 12, 13, para os burgos, que eram as cidades que estavam surgindo. Nessas cidades existiam atividades comerciais, existiam alguns banqueiros, alguns comerciantes, né, que praticavam comércio, enfim. E lá no século... Então, assim, o início do capitalismo começa com essa fuga de servos para as áreas urbanas, em busca de praticar ali uma atividade comercial, em busca de fugir das condições do feudo, enfim, em busca de melhor condição de vida. Então, os servos começam a sair, a querer sair, a fugir dos feudos, entre os séculos 11, 12, 13. E o capitalismo mesmo, o início dele é com essa fuga, né? Mas a gente diz que o capitalismo ele surge no século XV. O capitalismo surge no século XV e o seu apogeu, tipo assim, ele se torna predominante no mundo com a Revolução Industrial, no século XVIII. Tipo, vários países do mundo passam a adotar ele no século XVIII com a Revolução Industrial. Mas com a Revolução Industrial vai surgir já a segunda fase do capitalismo. A primeira fase do capitalismo é no século XV, né? Com o período do capitalismo comercial ou capitalismo mercantilista. A gente vai ver. Nessa época, o que importava para um país ser rico, ser poderoso, não era ele ter moeda, não. Na verdade, na época, era você deter muito ouro e prata. A primeira fase do capitalismo é marcada por um acúmulo de ouro e prata. Para você ser rico, você tem que ter muito ouro, prata, metais preciosos, né? Era geralmente crucial na primeira fase do capitalismo. Então, a gente diz que o capitalismo surgiu, que é, Pipoca? Não vai sair agora. O capitalismo surgiu... É minha cachorra. Tá fazendo escândalo aqui fora. O capitalismo surgiu no século XV, certo? Ele surgiu no século XV. Mas o início dele, tipo assim, ele começa a querer surgir... Meu Deus do céu, Pipoca. Ela nem quer... Peraí. Conversa com ela, mulher. Vixe, não, já saiu, nossa. Voltei pra dizer o quanto eu te amo. Voltei. Então, o princípio do capitalismo já começa entre os séculos 11, 12, 13, mas ele surge mesmo no século 15, certo? Que é o final do feudalismo e início realmente do capitalismo. E o capitalismo ele é marcado por duas classes sociais bem nítidas,
que é a burguesia, que é dona dos meios de produção, ou seja, a galera que detém empresa, banco, lojas, é a burguesia, e o proletariado, que é quem? Que é a pessoa que trabalha, são as pessoas que trabalham, que vendem sua força de trabalho em troca de uma remuneração, ou seja, de um salário. Então, quando a galera, os servos, estavam fugindo para os burgos, que eram as cidades, as primeiras cidades, nesses burgos estavam a burguesia, os comerciantes. Esses comerciantes passaram a contratar os servos, que pessoas que eram servas, né, em troca de um salário, para trabalharem em prol deles, para eles. Então, os servos que fugiam e tal passaram a trabalhar para os burgueses, para os comerciantes da época, né, ali no final do feudalismo. E aí passaram a trabalhar, foi surgindo, né, com o tempo, uma forma de relação de trabalho assalariada. No caso, no capitalismo, existe a relação, né, passou da relação servil para a relação assalariada de trabalho. As pessoas no capitalismo, elas ganham uma remuneração para exercer uma função, para vender sua força de trabalho. É assim que funciona. Eu agora estou vendendo minha força de trabalho, certo? Cauã? Cauã? Oi. Você tá fazendo o quê? Passa sua mão agora. Vou ter. Nossa. Eu, hein? Minha gente, olha, eu vou dizer uma coisa, assim, vocês deveriam estar com a câmera ligada, né? Mas se for para estar com a câmera ligada e tá assim, não aproveitando nada, é melhor nem estar, certo? É melhor nem estar. É melhor que vocês façam o que vocês acham correto na visão de vocês, porque eu não estou aqui para, como é que eu posso dizer? Obrigar nada a ninguém, não. Viu? Eu estou vendo seu cabelo apenas, só isso. Então, não sei que, entendeu? Tá servindo de quê? É porque não tem onde apoiar. A situação. Coloca em cima da mesa uma cadeira. Então, vamos lá. Falei um pouquinho da origem do capitalismo, surgiu no século XV, né? Com o final do feudalismo, com o início aí da relação assalariada nos burgos, que eram as cidades, onde existiam os burgueses. Pessoas passaram a trabalhar de forma assalariada em prol, né, de uma remuneração para sobreviver. E até hoje o capitalismo ele é marcado por duas classes, né, bem distintas, que é a classe dos capitalistas, dos donos dos meios de produção, e dos trabalhadores, que são as pessoas que vendem sua força de trabalho, né, o proletariado. E o capitalismo ele tem fases, ele tem momentos. Então a gente vai falar aqui de 3 fases do capitalismo. A primeira fase é o capitalismo comercial, a segunda é o capitalismo industrial, que é quando realmente o capitalismo bombou no mundo, se tornou um sistema predominante, ou seja, que basicamente a maior parte dos países do mundo adotaram ele, foi aqui nessa fase do capitalismo industrial, e tem o capitalismo financeiro, que a gente vai falar ficar na outra página, certo? A primeira fase do capitalismo é quando surge o capitalismo, é o capitalismo mercantilista ou capitalismo comercial. Essa fase aí é no séculos XV, XVI, certo? 17, é o capitalismo comercial. O capitalismo industrial surge com a Revolução Industrial, no século XVIII, né? Começa na Inglaterra. Então, o capitalismo industrial é no século XVIII, o capitalismo comercial é a primeira fase, vai até o século XVII, século XVIII ali, né? O início do século XVIII. Que aí ele acaba e dá origem a uma nova fase. Então, na primeira fase do capitalismo, que é conhecido como capitalismo comercial ou capitalismo mercantilista, essa primeira fase é marcada por um acúmulo de ouro, prata, né? Para que um país ele fosse rico, desenvolvido, bastava ele deter ali em suas mãos muito ouro e muita prata, certo? Porque na época a riqueza era medida através da quantidade de metais preciosos que você detinha. Então, por exemplo, quando Portugal, Espanha se lançaram em alto mar em busca de rotas comerciais para chegar até as Índias, né, e tal, eles não tinham, obviamente, só esse objetivo de chegar às Índias, não. Eles também queriam muito descobrir, né, novos territórios, onde eles pudessem encontrar também riquezas, né, ouro, prata e tudo mais. Tanto que quando Portugal chegou aqui, começou a colonizar o Brasil, né, o Brasil colônia, eles procuraram muito ouro e prata, mas só vieram descobrir no finalzinho do século XVII. Enfim, por quê? Porque eles estavam vivendo o período, primeira fase do capitalismo, que era o capitalismo mercantilista ou comercial, marcado por essa busca por ouro e prata e tudo mais. Ok? Então, essa é a primeira fase. A primeira fase se dá com as grandes navegações, começa com essas grandes navegações. Quando Portugal, Espanha, os ingleses, os franceses, os holandeses se lançam em alto mar, né, em busca de rotas comerciais para se chegar até as Índias, e aí descobrem novas terras, invadem essas terras, passam a colonizar,
começa essa primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial, e coincide com o início da globalização, processo de integração entre os continentes, né? Europa, América com colonização, África com escravização dos povos, Ásia com grande comércio nas Índias. Começa aí a globalização, o início da integração mundial nos séculos XV e XVI com as grandes navegações. E é a primeira fase do capitalismo, capitalismo comercial ou mercantilista. Lembre, o que importa nesse período é você deter o quê? Muito ouro e prata, muitos metais preciosos. Para você ser um país poderoso, você tinha que deter muitos metais preciosos, certo? É nessa época também que vai existir a primeira divisão internacional do trabalho entre países, tipo, quando o Portugal, Espanha passam a colonizar a América, eles passam a fazer um pacto colonial aqui. O que é esse pacto colonial? Vai existir uma separação bem nítida, né, entre as colônias e as metrópoles. Enquanto as colônias vão produzir e exportar matérias-primas, produto da agricultura, da pecuária, extrativismo, mineral, vegetal, vai exportar para a sua metrópole, só poderia comercializar com a metrópole pega aquele produto ali, aquela matéria-prima e transforma no produto final, um produto manufaturado, certo? E aí pode vender para qualquer parte do mundo. A metrópole é dona, né, ali da produção. Então, ela revende para qualquer local do mundo. E essa é a primeira divisão, né, nítida, primeira divisão internacional do trabalho, entre colônias e metrópoles. Colônias produzindo e exportando matérias-primas e metrópole transformando a matéria-prima no produto manufaturado e vendendo esse produto manufaturado. E a riqueza da época eram metais preciosos. Mas no século XVIII vai ter agora uma nova configuração no sistema capitalista. O capitalismo vai mudar bastante no século XVIII. Por quê? Porque é quando vai surgir a segunda fase do capitalismo, né, com o nascimento da indústria. A indústria surge na Inglaterra na metade do século XVIII, por volta de 1750, vai surgir as indústrias na Inglaterra. A Inglaterra reuniu um conjunto de fatores para fazer com que a indústria surgisse lá, né? Ela tinha matéria-prima, ela tinha colônias, ela tinha pessoas para trabalhar, tinha capital para investir nas primeiras fábricas, nas primeiras indústrias, né? E detinha ali em suas mãos todas as características essenciais para o nascimento da indústria. Foi o primeiro país, né, que surgiu as indústrias, foi a Inglaterra, na época se chamava Inglaterra. E aí, o que é que vai acontecer? Vai haver o nascimento da máquina a vapor, né? A máquina a vapor é uma máquina que trabalha através da queima do carvão mineral. O carvão mineral é a fonte de energia mais utilizada durante a primeira revolução, entre a primeira e a segunda revolução industrial, vai ser o carvão mineral. E a Inglaterra, ela também tinha muita matéria-prima, né, em suas mãos. Então, e houve a invenção da máquina a vapor. Essa máquina trabalhava por muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, o surgimento da máquina a vapor aumentou a produção em enormes quantidades. A produção industrial passou a ser uma produção em larga escala, em enormes quantidades. E também uma produção em série, padronizada, coisa que não existia, né? Existia o artesanato, a manufatura, não era uma produção em larga escala, em enormes quantidades, e de forma tão padronizada, o que a indústria fez, né? Propôs e fez. Então, a indústria se transformou na principal atividade do sistema capitalista, e com a ampliação do mercado consumidor, intensificaram-se as trocas internacionais e a busca de novos mercados e territórios fornecedores de matérias-primas. Nessa fase do capitalismo industrial, né, a gente vai ter aí... Tem alguém falando comigo aqui? Não, esse aqui é outro canto. Nessa fase do capitalismo industrial, vai haver uma busca por matérias-primas, né? No século XIX, a África, por exemplo, vai passar por um processo de neocolonialismo. Ela vai ser toda dividida entre as potências da época, entre as potências europeias da época, porque elas estavam vivendo a época aí, né, de um capitalismo industrial. Estava aí basicamente vivenciando a segunda revolução industrial e buscava-se essa expansão de um mercado consumidor, essa quantidade de matérias-primas para a produção industrial, né, durante o século XIX. A África foi dividida entre 1884 e 1885, numa conferência chamada Conferência de Berlim, que durou aí, né, entre 84 e 85, 1884 e 1885. Então, essa época do capitalismo industrial é um capitalismo marcado por uma intensificação na produção de produtos industriais, e esses países que passaram a se industrializar entre o século XVIII e o século XIX, né, passaram a explorar, né, a buscar territórios em busca de aumentar seu mercado consumidor e de vender seus produtos, e em busca também de matérias-primas para suas indústrias. E aí, para isso, eles passaram a colonizar a África no século XIX, né, o neocolonialismo, e também algumas partes da Ásia também. Sofreram bastante nessa fase aí,
onde houve um imperialismo, uma expansão de territórios. Ok, segunda fase. Terceira fase do capitalismo, é chamada de capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro tem uma quarta fase, mas o livro só aborda a terceira e volta a terceira. O capitalismo financeiro é a terceira fase do capitalismo e ela é marcada pela fusão entre o capital bancário e a indústria. A indústria agora vai se aliar aos bancos. Como? Para pedir crédito, para investir na produção. Esses bancos vão, de certa forma, investir nessas indústrias, também vão lucrar com a produção delas. O capital especulativo entra aqui, né? É na terceira fase do capitalismo, no capitalismo financeiro, que as bolsas de valores vão surgir, que vão, né? Pessoas do mundo inteiro podem investir em empresas, em indústrias, sem ser na produção em si. Eu posso comprar ações de uma empresa e eu fico esperando com que aquela empresa ali ela se valorize, né? Ela aumente a produção dela, se valorize e ganhe, lucre, para que eu também lucre com as ações que eu comprei dela. As empresas, por sua vez, elas vendem suas ações nas bolsas de valores, vendem uma parte delas, pega aquele dinheiro, investe na sua produção, enfim, investe na sua infraestrutura, ela investe para poder aumentar a sua produção e lucrar cada vez mais. Elas vendem uma parte delas, são as ações nas bolsas de valores. Então, no capitalismo financeiro, esse capitalismo financeiro, ele começou no final do século XIX, né? E aqui está dizendo que existe até hoje, certo? O capitalismo financeiro, ou terceira fase do capitalismo. Essa terceira fase do capitalismo se consolidou, se tornou muito forte após a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, durou 4 anos. Foi quando as indústrias passaram a realizar grandes operações de crédito, quando as indústrias passaram a pedir muito dinheiro emprestado para aumentar a sua produtividade, a fim de financiar inovações tecnológicas, ampliar a sua capacidade de produção, né, e passaram a exportar muitos produtos. Ou seja, o capitalismo financeiro ele é marcado por uma junção entre indústrias, que já existia, né, e o setor bancário. As indústrias passaram a se aliar ao setor bancário. E, com isso, elas passaram a produzir muito mais, porque agora elas tinham crédito, money, para investir muito na sua produção, certo? E melhorar ali, também na questão da inovação tecnológica, né, produzir produtos cada vez mais tecnológicos, enfim. Tinha agora money para isso. E, de certa forma, os bancos também lucraram muito com isso, né, financiando as produções. Com isso, o capital deixou de pertencer exclusivamente a elas ou aos bancos. Uma forma de as indústrias garantirem dinheiro para investimentos, que eu estava falando para vocês isso aqui, é a venda de suas ações, de suas cotas, de suas empresas nas bolsas de valores. Conhecidas como ações, essas cotas permitem que pessoas ganhem dinheiro sem a necessidade de se envolver com o processo produtivo de determinada mercadoria. Tipo, eu comprei ações da Melissa. Eu amo Melissa. A Melissa, sandália Melissa. Comprei ações na Melissa, que acredito que pertence à Grendene. Comprei da Melissa e tal, na Bolsa de Valores, aqui do Brasil mesmo. Comprei aqui pela internet. E aí, essa empresa, ela está só crescendo, crescendo. Eu não investi na produção em si, diretamente. É um capital especulativo. Você especula que comprou as ações, especulando que aquelas ações ali, elas podem se tornar mais caras com o tempo, e você talvez possa vender, ou então que a empresa vá rendendo lucros ali com aquelas ações, com o tempo. Mas você não investiu diretamente na produção, você comprou ações da empresa. Por isso que é um capital especulativo e não produtivo. Ok, até agora falei das 3 fases. Ok. Sistema socialista. O que é o socialismo? O socialismo também é um modo da sociedade se organizar, seja socialmente, politicamente, economicamente, mas ele promete uma coisa totalmente diferente do capitalismo. O capitalismo não promete, é uma sociedade, no capitalismo as pessoas são divididas em classes, né? Tem aquela galera que é dona dos meios de produção, a galera que não detém os meios de produção, mas que trabalha em troca de uma remuneração para sobreviver e tal. Já no socialismo não existe propriedade privada dos meios de produção. O que é isso? Propriedade privada dos meios de produção. No capitalismo não existe empresa privada. No socialismo não existe empresa privada, certo? Oxi, então quer dizer que tudo pertence ao Estado? Tudo é público? É isso mesmo. Tudo vai pertencer ao Estado. No socialismo, tudo deve pertencer ao Estado. Deve haver uma estatização ali, as empresas devem passar todas a fazer parte do Estado. O Estado comanda a economia completamente, a sociedade. O Estado garante para as pessoas saúde, emprego, educação, segurança. Deveria ser assim. Estou dizendo como é que deveria ser no socialismo. O socialismo promete também uma sociedade sem classes, né?
sem classes e sem desigualdades. No socialismo não é para existir classe social, como se todo mundo ali estivesse na mesma posição, né? Tivesse os mesmos direitos e tal. Não tem classe social, não tem essa ideia de ter uma pessoa melhor do que outra, porque ela tem isso, porque ela tem aquilo, enfim. No socialismo, como ele foi escrito para ser feito, postulado, né? E tal, não é para existir desigualdade social entre as pessoas, classes sociais, não é para existir. E não é para existir propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, não é para existir propriedade privada dos meios de produção, significa dizer que não é para existir empresa privada. Só empresas ali ligadas ao Estado e que essas empresas vão servir para as pessoas daquele país. Cada pessoa numa sociedade socialista é para ter uma função, certo? É para ter um emprego. O Estado deve garantir que essas pessoas trabalhem, ter uma função específica. Então, o que é que o Estado deveria deter, né? Deveria ter ali em mãos todas as empresas, lojas e tudo mais. As decisões no socialismo são centradas no Estado, o Estado ele comanda tudo, né? Por isso que a gente vai ver que a economia no socialismo é uma economia planificada. Por que planificada? Vem de plano, né? Tipo assim, o Estado, ele está ali servindo diretamente ao povo. Ele é dono de tudo e todas as práticas dele é para garantir às pessoas uma vida justa. Tipo, é para garantir uma saúde, uma educação, segurança para as pessoas, um emprego, uma função na sociedade. No socialismo, o Estado, a economia é planificada porque o Estado está ali centralizando todas as decisões, todas as empresas, todas as propriedades agrícolas nas mãos dele. Tá entendendo? Aí aqui, ó, característica do socialismo. Nessa parte, vocês vão ver que não é exatamente as características do socialismo como ele foi escrito para ser, né? Porque o socialismo em si, ele nunca foi aplicado como ele realmente foi escrito para ser aplicado. Imagine que alguém escreveu uma coisa, certo? Há um bom tempo, para ser feita. Olha, acredito que a sociedade socialista deveria ser assim, 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 assim. Ok. O socialismo que foi implantado em alguns países, que eles dizem que são socialistas, né? Hoje em dia a gente tem alguns países que se dizem ser socialistas, que são esses aqui, ó. Espera aí. Vou dar um zoom aqui. Tem um aqui na América, pertinho da gente, na América Central, né? Que é Cuba. Tá aqui Cuba, se diz ser socialista. Tá aqui, ó, Cuba, bem pertinho dos Estados Unidos. Aí tem China, aqui na Ásia, né? China. Tem o Vietnã aqui na Ásia também, que se diz ser socialista. E tem a Coreia do Norte aqui na Ásia, faz fronteira também com a China, né? Bem pertinho da China, que também se diz ser socialista. Agora, todos esses países que se dizem ser socialistas, nenhum deles adotou o socialismo como ele foi escrito para ser feito, implantado, certo? Nenhum deles. Então, esses dados aqui, ó, essas características, são características do que foi implantado, não que foi escrito para ser implantado. Isso é uma coisa bem importante para eu dizer para vocês, porque senão vocês vão crescer aí, Maria, o socialismo é isso, visto não é legal. Então, peraí, não é isso aqui não, isso aqui foram as experiências, né, que realmente aplicaram isso aqui, mas não foi escrito para ser exatamente isso não. Mas, enfim, nas experiências socialistas foram observadas as seguintes características. Primeiro pontinho, estatização. O que significa dizer estatização? Tudo passou a pertencer ao Estado. A terra, os meios de produção, as indústrias, loja, devem pertencer ao Estado, que também define o salário dos trabalhadores. O Estado também define quanto cada pessoa vai ganhar, mas cada pessoa tem uma função. Tem uma função, certo? O Estado define quanto cada pessoa vai ganhar. Você precisa de quê? Você precisa de sobreviver. Você precisa de educação, de saúde, de vir, de ter locomoção, de ter segurança. Então, o Estado deve garantir isso para você, certo? O Estado deve comandar as decisões. Existe a estatização, onde o Estado ele é dono da terra e dos meios de produção. A economia é planificada, como eu falei, as atividades são centradas no Estado. Atividades econômicas devem seguir um planejamento idealizado, pensado e executado pelo Estado, que decide o que e como produzir para atender as necessidades da população. O que é que a gente precisa para viver bem? De alimento, de vestimentas, de livros. O Estado ele deve garantir isso para a gente. As atividades econômicas devem ser garantidas pelo Estado. Então, a economia é planificada porque o Estado, no socialismo, ele detém ali poder sobre todas as atividades econômicas. Mas lembrando, ele tem poder sobre isso? Tem, mas ele deve garantir para as pessoas ali o que elas necessitam para viver. O Estado deve garantir. Por isso que a economia ela é planificada, centrada no Estado. Pleno emprego. Para exercer suas funções, suas várias funções, e diminuir as desigualdades sociais, o Estado cria um imenso quadro de funcionários. Isso aqui foi o que foi aplicado, né? Foi o que foi aplicado. Isso aqui é um ponto negativo, né? O que é que o Estado, os países socialistas fizeram?
para que as pessoas tivessem uma posição, uma função social, o Estado passou a criar uma enorme quantidade de funcionários, né, de empregos, garantindo emprego a todos, o que acabou dando origem a uma excessiva burocracia nos países socialistas. E o que é essa burocracia? Estrutura complexa criada para a execução das atividades públicas, principalmente administrativas, por meio de um amplo quadro de funcionários com cargos bem definidos e hierarquia bem demarcada. A tentativa dos países socialistas era que todo mundo tivesse uma função na sociedade. Beleza, parece interessante isso, ok. Mas aí acabou que ele criou muitas funções, né? Muitas funções, muitos empregos, onde acabou gerando uma hierarquia social. Pessoas tendo uma posição acima de outras. E isso não é uma coisa boa, né? Outras formas de desigualdade social, é isso que a gente vai falar aqui. Embora o objetivo fosse eliminar as desigualdades sociais, verificou-se nos países socialistas a criação de privilégios